Pode ir. Boa tarde. É com imenso prazer que hoje eu vou apresentar a nossa visita ilustre ao Vila Luz, a doutora Márcia, que é formada em Medicina pela Fundação Médica Souza Marques, do Rio de Janeiro, título de especialista em Pediatria, título de especialista em Homeopatia, formação em Cisaterapia, em Vancouver, no Canadá, Homeopatia, Autismo, formação em Homeopatia Contemporânea com o Dr. Dinese Chauhan, na Índia, trabalhos científicos publicados na área da UTI, neuromodulação com a tecnologia REAC e autismo, membro da Sociedade Científica de Neuromodulação com a tecnologia REAC brasileira. É uma honra, doutora Márcia, tê-la aqui. Eu que já fui até o seu espaço e amei conhecer o seu trabalho. Que bom, graças e gratidão. E a doutora Márcia, gente, ela vem lendo nada mais nada menos que Maria Montessori. Admiradora da Maria. Descobrindo esse legado aí de Maria Montessori. E nós estamos nos unindo por essa grande educação, esse desenvolvimento humano, essa grande causa. E aproveitando a sua passagem aqui, doutora Márcia, nos diga qual a relação dentro da medicina que a doutora faz em relação aos estudos, ao todo o trabalho que Montessori deixou para nós. Bom, antes de tudo, oi para todo mundo, Um prazer é meu de estar aqui, estou muito honrada de conhecer teu trabalho, muito orgulhosa de tudo que você fez, de toda a luta que você estabeleceu nesse lugar. Esse lugar é lindo, maravilhoso, é um sonho de consumo, é o meu sonho de consumo, de juntar tudo aquilo que eu faço lá com o que você faz aqui. Seria, assim, maravilhoso a gente juntar esses dois caminhares, vamos dizer assim, Essa visão médica, essa visão, vamos dizer assim, holística de ver o ser humano como médica e essa visão holística de ver como pedagógico esse ser humano. Então, é uma combinação perfeita. É lindo e a gente está trabalhando para que a gente junte esses dois trabalhos, Então, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui, E eu vejo a sua pergunta, não sei se eu vou ser muito prolixa, qualquer coisa você me interrompe, tá? Então, eu venho estudando a parte neurológica, do desenvolvimento da criança, muito por conta do meu foco em autismo, E o autismo é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil e eu acabei sendo meio que obrigada a estudar pela demanda que vinha no consultório. E com isso eu tenho que estudar sistema nervoso central, E quando eu comecei a estudar sistema nervoso central e caí na Maria Montessori, primeiro porque foi a primeira mulher italiana a se formar em medicina, Só isso já engrandece uma mulher que abriu portas no mundo que era só de homens, Então você já viu que ela tinha um potencial, um olhar diferenciado diante da realidade social que ela vivia. E aí fui estudando ela e me admirando com o trabalho dela, com a dedicação que ela tinha pelas crianças que ela educava, Ela recuperou muitas crianças que eram consideradas loucas, dementes, E ela mostrou que não eram, que eram seres extremamente com uma capacidade intelectual muito grande. Isso, inclusive, ela inspirou a abrir várias escolas, Você muito bem sabe essa história. Mas o que mais me encantou nela é que ela por ser uma médica, E ela se formou na área de neurologia, ela, através das observações do desenvolvimento dessas crianças que eram consideradas retardadas mentais, ela, junto com o conhecimento neurológico que ela tinha, na época, ela desenvolveu toda uma estrutura que até hoje a gente respeita. Até hoje faz parte da nossa ciência, E você estudando com um olhar mais cuidadoso, você vê que todo o desenvolvimento que ela planejou dentro da questão didática, ela respeita categoricamente o desenvolvimento neurológico da criança. Então, quando a criança entra no mundo Montessori, ela não está só aprendendo a ler e escrever. O sistema Montessori, ela é capaz de otimizar o desenvolvimento do cérebro. Ela faz com que mais sinapses sejam realizadas e, com isso, o cérebro seja muito mais inteligente. Então, ela otimiza o desenvolvimento do ser humano.
Porque tudo que ela fala é para estimular o sistema nervoso central. Então a criança aprende, não porque ela está aprendendo do beabá numa coisa engessada. Ela aprende porque o mundo, ela tem um mundo todo aberto ao conhecimento. A gente é que acaba encaixando ela, enquadrando e impedindo que esse mundo se abra. Então o que a Maria Montessori traz, ela mostra que a criança não precisa de professor. Ela já tem o professor interno. O que a gente tem que fazer é estimular essa criança a buscar esse professor interno que já existe dentro dela. É lindo, gente. Simplesmente é lindo. Associar isso com a criança neurotípica perfeita. E se você for unir isso à criança autista, você vê o quanto isso poderia ajudar no desenvolvimento autista. Desse uma outra papo, uma outra hora. E a questão do movimento? Nós somos aqui muito defensoras do movimento. Montessori foi muito defensora do movimento, não ser aquela coisa parada. O que tem a ver o movimento com o cérebro, doutora? Então, a Montessori ela fez uma conexão, ela fez uma observação, porque tudo é observação, ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje, que nós somos uma rede de integração. Nosso sistema nervoso ele trabalha como uma rede de interação. Primeiro, quando a criança nasce, ela não fala, ela não interage, mas como ela chama de mente absorvente, ela está só observando o ambiente. Tá? Os 4 primeiros meses de vida, ela observa e vai absorvendo. Por isso que é tão importante o ambiente. É por isso que é tão importante você respeitar o ambiente da criança. Um ambiente onde a criança só vê violência, um ambiente desequilibrado, essa criança vai absorver esse ambiente. Agora, um ambiente equilibrado, uma família equilibrada, um ambiente saudável, ela vai absorver esse ambiente. Então, até os 6 meses de vida, ela é extremamente absorvente de tudo que está em volta dela. Depois ela começa a desenvolver a fala e a parte motora. Então, a fala e a parte motora é o tripé do desenvolvimento intelectual. Você não se desenvolve intelectualmente bem se você não falar, não olhar, copiar, que você olha, você absorve, você imita. Então, a fala e a parte motora estão extremamente interligados com o desenvolvimento do sistema intelectual. O intelecto, ele necessita desse movimento e dessa linguagem para poder fazer novas conexões, para poder se desenvolver. Aí entra a questão sensorial. Quanto mais contato, quanto mais estímulos sensoriais saudáveis, né? Não telas de celular, né? Estímulo sensorial saudável é o quê? É a natureza, é areia, é água, é textura, né? É experimentar coisas novas, cheiros, né? Noção de tempo, espaço, direção, né? Então, isso tudo faz com que você desenvolva sinapses. A criança, nos primeiros mil dias de vida, ela está desenvolvendo sinapses. Entendeu? Então, ela precisa de muitos estímulos saudáveis para que essas sinapses se desenvolvam. Se isso não acontecer, ela vai ficar atrasada em relação às outras crianças. Entendeu? Então, não é que, a gente tem muitas crianças que vieram de escolas montessorianas e são extremamente desenvolvidas na sua vida futura profissional. Não que elas sejam mais inteligentes, elas foram mais estimuladas na sua infância, foram estimuladas de maneira correta na sua infância. Porque o que determina o nosso futuro não é lá na frente, é o que a gente se forma nos primeiros 1000 dias de vida. Esse é o período ouro na vida da criança. É isso que vai determinar se você vai ser bem sucedido, se você vai conseguir lidar com os estresses da vida, se você vai conseguir administrar as demandas do dia a dia. É esses 1000 dias de vida que vão impactar o resto da sua vida. Por isso é tão importante a educação. E quando a gente oportuniza o espaço, como o Vila Luz, e tem essa questão de criança poder andar, poder pegar material, poder ser ela, mesmo que de repente ela teve nos seus primeiros 1000 dias algumas dificuldades, alguns desafios, a gente eu sei que os 1000 primeiros dias são ouro, não tem como, isso, né? Mas se a gente conseguir oferecer também esse caminho, ela pode de alguma forma recuperar. Até os 7 anos você tem grande chance de recuperar esse tempo perdido. Por isso que o educação infantil é essencial. Né? É essencial. É o que a gente muito acredita e por isso a escola de educação infantil que seja horizontal. Não vertical. Né? Vertical
engessada. Quando eu vejo o horizonte, não é só uma questão, ai que bonito, tem natureza. Vai muito além disso, né? Tem uma filosofia toda por trás disso. Não está só deixando a criança livre à toa, não, você está deixando a criança, você vai orientar a criança para que ela experiencie esse processo pode estar. Você não vai deixar ela livre, você vai deixar ela livre, mas de uma liberdade educativa. É um diferente de uma liberdade sem nenhuma condução por trás. Existe uma condução sábia por trás disso. Existe uma intenção, uma intenção em todo esse trabalho. A gente já conhece algumas pessoas, né, doutora? Até a doutora tinha comentado comigo, de pessoas que foram, por exemplo, autistas e que tinham hiperfoco, agora só falando um pouquinho do autismo, mas ela muitas vezes se desenvolveu porque teve essa oportunidade de observar a natureza. Einstein foi um deles que a gente sabe que ele na convencional não deu certo. Ele repetiu 3 vezes. Exatamente. Mas quando foi para a natureza, ele teve essa observação, ele descobriu o que até hoje nós não conseguimos entender. Ele foi observando a natureza. Respeitando o talento de cada um. Cada um tem um talento. Esse olhar de individualizar a criança, isso é muito, muito precioso. Porque ninguém é igual a ninguém. Entendeu? Então, o que a Montessori traz, além desse conhecimento do desenvolvimento biológico da criança, é a individualidade da criança. A criança tem que ser individualizada e o professor tem que ser esse olhar. O que ela se interessa? Aonde ela quer chegar? Né? Estimular ela, através daquele ponto, ela abrir o horizonte para outras coisas através do interesse dela. Não você, ela está com interesse aqui, você quer levar ela para uma outra coisa. Mas o interesse dela está aqui. Usa isso aqui para você chegar onde você quer. Esse olhar individual que é muito importante. E a doutora falando nisso, é bem importante, porque a gente vem com uma ideia de que a criança está sempre socialmente interligada, mas ela primeiro precisa se respeitar, se conhecer como indivíduo. Por isso a metodologia é tão bacana, a doutora esteve aqui, observou as crianças trabalhando, né? Ela precisa primeiro entrar em contato com ela mesma, com o objeto, ter insight, se perceber, se sentir vitoriosa, sentir que ela é capaz, para depois ela conseguir se socializar, se expandir. Que aí depois dos 6, 7 anos que vão vindo essas percepções sociais. E aí entra um assunto muito interessante que a Montessori fala, a questão ética. A criança aprende a ser ética nessa fase. Quando ela se vê, quando ela é respeitada, ela passa a respeitar o outro. Ela não pode respeitar o outro se ela não se respeita. Então, nessa fase, nós estamos não só construindo seres intelectualmente mais capazes, mas como seres éticos. É o que falta na nossa sociedade, concorda? Legal. É nessa fase que se faz pessoas éticas, não é lá na vida adulta. Verdade. Somos resultado de todo um processo, né? Certo? E com esse olhar, né? Esse olhar para a criança, né? Doutora Márcia, que ótimo. Gratidão. Então, gratidão, né? Mais uma vez pela nossa conversa. E que possamos aí tocar o coração e trabalhar cada vez mais por essa nossa sociedade. Que a gente consiga, com essa nossa fala, fazer vocês entenderem que nossas crianças, elas são muito importantes para a construção do futuro. Tá? Que o que a gente está fazendo é construir uma nova sociedade. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigada. Agora que atrapalhou, né?